Hoje, o dia da mesa temática, é o dia que a gente convida movimentos populares, grupos e ações para compor essa grande roda e dizer: é possível a transformação. A gente viu durante o curso as diversas problemáticas da questão da justiça ambiental. Então, hoje, das mesas temáticas, é apresentar as possibilidades e estratégias que já têm sido feitas nos territórios de ação a favor da justiça ambiental. Keila, e aí nas salas que vocês visitaram, como foram os trabalhos? Então, Renata, deixa eu te contar o que a gente viu hoje, hein? Racismo ambiental, resistências do quilombo, também movimento do sem terra, juventude nesses movimentos, movimento em defesa das favelas, a questão também das práticas agroecológicas nos centros urbanos como a Uma Paz, o movimento Laudato Si, a luta latino-americana pela terra, e também projetos sociais como Recifran, transformando vidas através da reciclagem, e também voltando para o feminismo, o ecofeminismo em defesa do corpo, territórios e águas, barrar o lucro, abrir caminhos, povos vivos, terras livres, a atuação do CIMI nos territórios. E também nós discutimos a crise climática, como mobilizar as comunidades religiosas. E agora vem comigo e vamos assistir um resumo das mesas temáticas no dia de hoje. Estamos aqui com o projeto Reciclo Orgânico para apresentar um pouco da nossa experiência, para trazer um pouco de como cuidar da natureza nos territórios vulneráveis, dentro da favela, através do projeto Reciclo Orgânico. Então a gente traz essa experiência de como fazer a população, o pessoal da favela, o pessoal das comunidades, discutir também e participar desse movimento que é cuidar do meio ambiente, né? O tema principal dessa nossa sessão, dessa mesa temática, é justamente a história da luta pela terra na América Latina e o movimento Laudato Si, que tem uma confluência total. A história da luta da terra na América Latina é uma história da origem da América Latina que está imbricada a todas as questões estruturantes da vida dos nossos povos, do nosso continente. E a Laudato Si traz justamente essa perspectiva integral de uma ecologia que envolve todas as dimensões da vida e da existência. A gente vai refletir um pouco sobre comunidades quilombolas no enfrentamento ao racismo ambiental. Então, a gente vai trabalhar um pouco esses conceitos: quilombo, racismo ambiental, comunidades tradicionais, e quais são também os instrumentos e como que esses públicos têm feito para se defender e para atuar na luta por justiça climática, por pertença, por afirmação da sua identidade, garantia dos seus direitos. O objetivo dessa mesa foi apresentar o serviço que a gente faz no Recifran, que é um serviço de inclusão social e produtiva, que tem como objetivo unir duas pautas, que é a inclusão social e a sustentabilidade, né? Pensar num futuro de justiça social e ambiental também. A gente troca informações de cultivo, essa questão de hortas que as pessoas querem ter. Eu moro num apartamento, então a gente acaba trocando uma planta que se adequa mais às pessoas. E nosso objetivo é promover a educação socioambiental. Nosso know-how é justamente a agroecologia, como transformar esses grandes centros urbanos em centros onde a gente consegue ter alimento também, né? Então, desde aquela pessoa que mora em condomínio, ter seu vaso, cultivar seu próprio alimento, e também trazer ali a questão da biblioteca de sementes que a gente tem na escola de agroecologia e toda essa relação que existe com o meio ambiente. Essa discussão da convivência é para qualquer grupo, qualquer realidade que seja um pouco diferente da nossa. Seja o povo de rua, seja os indígenas, seja uma comunidade quilombola, seja um povo cigano que eu vou visitar, qualquer pessoa, né? A gente veio nessa parceria com o curso de verão, com o CESEP, a gente veio partilhar um pouco do trabalho do CIMI e também falar um pouco da realidade e da atuação do CIMI aqui no estado de São Paulo, principalmente, e algumas realidades dos indígenas que a gente acompanha. Sempre quis conhecer o que era um movimento sem terra, né? Da onde que eu vim, que era Ferraz de Vasconcelos, a gente nunca teve oportunidade de se aprofundar muito sobre esse movimento e queria entender mais como esse grande movimento aqui, o movimento sem terra, e saber que esse movimento sem terra é algo bem amplo, né? E é algo que eu queria aprender para me
repassar para outras pessoas também esse movimento tão grande que a gente tem. Então, eu sou militante do movimento de trabalhadoras e trabalhadores por direitos, que é um movimento que tem atuação territorial, né, na luta por moradia principalmente, na geração de trabalho e renda através da economia popular solidária e também na luta do transporte coletivo, então o direito à cidade, né, e para quem constrói a cidade, que somos nós, classe trabalhadora. Então tem muito a ver também com o que o movimento Desatingidos por Barragens constrói nacionalmente, né, e por isso essas semelhanças me trouxeram, né, para essa terra. Ou seja, a geração de riqueza daquela sociedade, não só a riqueza do conhecimento humano que foi adquirido, da tecnologia que foi adquirida, mas aquela sociedade, aquele conhecimento que foi construído, ela agora dá condições para a gente produzir uma sociedade de troca de mercadorias a partir da produção industrial. Então, um tema desse, dentro do curso de verão, né, o Mago já vem acompanhando já há muito tempo, e é sobretudo que a gente hoje, no mundo, estamos passando por crise social, política e ambiental. Muito se mascara os fundamentos dessas crises, né? Sempre é colocado muito uma culpabilização de um ou outro, né? Mas não está no cerne da questão que, pelo menos para nós, movimentos por barragem, identificamos que é isso, quando o lucro é acima da vida, é quando a produção capitalista, gerando o seu lucro, sendo cada vez mais destrutiva para a sua produção, faz com que se reconstrua ou se destrua laços sociais, laços políticos. A soberania de um povo é colocada à prova e à míngua por uma necessidade de lucro. Invisibilidade. Ser catador é invisível. E ainda mais de ser um rótulo. E os rótulos que a sociedade vai nos dando, vai colocando isso. Hoje a questão foi falar sobre cooperativismo, sobre o plástico, a vida dos catadores, como a gente chegamos até a cooperativa que surgiu do curso de verão. Olha, esse tema ele é muito atual, mas ele também é muito antigo, né? Que a gente fala de reciclagem há muito tempo, mas agora está sendo dado uma visibilidade para o tema reciclagem, porém, o que a gente vem batendo nessa tecla é a invisibilidade dos catadores, né? Dos catadores de materiais recicláveis, que é de suma importância para a gente estar aqui hoje falando sobre isso. Da importância dos catadores em todo esse processo ambiental, porque somente o Estado ele não dá conta. Bom, eu escolhi essa mesa porque eu entendo que as mulheres são centrais nessa luta, ainda que elas não tenham um protagonismo necessário, no fundo, assim, no backstage são elas que trabalham, são elas que produzem, são elas que cuidam da terra, das crianças, são elas que formam pessoas que ocupam lugares que deveriam ser das mulheres, e além disso, quanto esses corpos são corpos violados, então entender esse olhar para o direito das mulheres que é negado com muita constância. Acho que foi um pouco sobre isso. A crise climática está ameaçando, sobretudo, a integridade da vida na Terra. Cada vez mais pessoas afetadas pelos desastres, cada vez mais prejuízos na produção, na agricultura, nos diferentes campos da economia, e isso abala a vida de todo mundo. Então, discutir sobre a questão climática e atuar para que tenhamos boas políticas públicas, para que a gente sensibilize e mobilize a população e as autoridades para a gente adotar as políticas corretas para proteger a população, é cada vez mais importante. Então, me interessou bastante esse tema para mobilizar essas pessoas religiosas de várias religiões, assim para termos consciência a preservar o meio ambiente, a nossa casa comum. Estou muito feliz com essa edição do curso de verão, porque ela se debruçou sobre a principal questão que a gente vive nesse momento da crise ambiental, mas olhada pelo olhar daqueles que estão padecendo as consequências muito mais do que os outros. Porque a gente diz que estamos todos no mesmo barco. Ou salva todo mundo, ou não salva ninguém. Mas nesse barco tem gente que está lá na cobertura e outros que estão para lá do porão, né, inundando, pegando fogo. Então, esse empenho pela justiça ambiental, eu acho que é fundamental, e que acontece de modo particular nas cidades onde está concentrada a população. Então, essas mesas hoje, com o pessoal que lida com lixo urbano, com hortas urbanas e tudo, mostra que também na cidade a gente pode remar contra uma corrente adversa. E claro, na Amazônia,
nos nossos biomas e nos outros países que sofrem igualmente a terra, esse grito da terra que está sofrendo para lá do que ela pode.